Paz do Senhor, meus irmãos. No livro de João, capítulo 21, os primeiros versículos ali, a Bíblia vai falar assim, ó. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael. Era de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. Irmãos, essa passagem aqui, ela é bem parecida com aquela outra passagem lá atrás, onde que Jesus estava pregando e mandou com que Pedro lançasse as redes na água. Porém, irmãos, lá atrás, depois deles ter lançado as redes na água, Jesus ele operou um grande milagre, assim como esse operou aqui. Depois que Pedro jogou as redes na água, eles voltaram com as redes cheias de peixes, tanto nessa passagem quanto na outra lá atrás. Mas o que me chama bastante atenção, irmão, é que aqui no capítulo 21, Jesus já tinha passado seu tempo na face da terra. Tinha instruído seus discípulos, tinha ensinado, tinha falado tudo acerca do reino dos céus, acerca da sua morte, sua ressurreição. Ele já tinha sido visto ressurreto, mas os discípulos estavam ainda entristecidos. Ainda estavam atônitos a tudo o que estava acontecendo. Jesus tinha morrido, ao terceiro dia tinha sido visto já por algumas pessoas, inclusive pelos apóstolos, na ocasião em que Jesus mandou que Tomé tocasse nas suas mãos. Mas eles estavam atônitos, sem saber o que fazer. Quando eles tiveram esse pensamento aqui, irmãos, Pedro teve esse pensamento, dizendo assim, ó, disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Então essa passagemzinha aqui me chamou bastante atenção, irmão, porque depois de ter passado tanto tempo com Jesus, depois de ter sido testemunhas oculares de tantas coisas que Jesus fez, lá atrás, lá quando Pedro estava pescando, Jesus teve uma conversa muito séria com Pedro e disse assim: Pedro, agora tu vai me seguir, Pedro, porque agora eu quero fazer de ti pescador de homens. Agora vocês vão ser pescadores, mas pescadores de homens, de almas. E Pedro aceitou, juntamente com os outros pescadores ali, com os discípulos ali, e foram e seguiram a Jesus. E aconteceu muitas coisas nessas situações aí, nesse tempo, nesses 3 anos e meio que Jesus Cristo esteve na face da terra, em que Pedro e os discípulos, os apóstolos ali, foram testemunhas. Então eles viram tudo o que aconteceu. Eles estavam esperando já o Pentecostes, aquilo que Jesus tinha prometido que ia vir, mas eles estavam tristes, desanimados, porque o mestre tinha partido. E o que aconteceu? Retroceder. Quando lá atrás Jesus disse que não ia ser mais pescador, ele ia ser pescador de almas, agora ele retorna para o começo. Voltou atrás. Resolveu de ir pescar.
Eu não sei como é que está a tua situação com Jesus, eu não sei como é que está a tua situação na obra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Se você está me ouvindo nesse dia, é porque você já foi chamado alguma vez por Jesus. Você já tem um chamado. Você foi tirado de uma situação e colocado numa outra situação por Jesus. E não é tempo de voltar atrás. Jesus se manifestou aqui para os seus discípulos exatamente para mostrar para eles que não era para eles voltar para trás. Não era para eles voltar a ser pescador. Agora era para eles irem em frente e seguir e fazer o ide do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deixou escrito lá em Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não é para voltar para trás, não é para virar pescador novamente. Não é para fazer aquilo que tu fazia. O próprio Jesus disse numa outra ocasião que aquele que colocou a mão no arado, não volte para trás, não olhe para trás. Agora é daqui para frente. E Jesus não te deixou órfão. Ele te deu o Espírito Santo de Deus para te fazer a obra dele, de acordo com a vontade dele. O Espírito Santo que ele deixou, o Consolador que ele deixou, a Bíblia diz que ele seria o Consolador e que ele faria nos ensinar, nos mostrar do pecado, nos mostrar as coisas que nós deveríamos fazer aqui na face da terra. Meu irmão, minha irmã, não faça como Pedro. Não volte para trás. Siga em frente. Faça como Paulo, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se voltando para Cristo, que é Jesus, você vai ver que você vai ser abençoado e a tua vida vai melhorar. Aqui é bem verdade que Jesus se manifestou através de um grande milagre. Quando Jesus disse assim, tem alguma coisa de comer? Eles não. Então, atira a rede ali pelo lado. Eles atiraram e saíram com a rede cheia. É isso, irmão, que Jesus quer. É que você atire a rede agora. Mas é daqui para frente. Jesus não está presencialmente aqui em corpo, mas ele está em espírito. E ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer. Ele vai te dar forças. Pregue a palavra de Deus. Ore mais, jejue mais, busque mais. Você é um escolhido de Deus para fazer a obra de Deus. E você vai ver todos os milagres acontecendo. Depois que eles tomaram conhecimento, depois que eles entenderam o verdadeiro chamado deles, eles foram para Jerusalém, foram revestidos de poder, e num só discurso, esse mesmo Pedro aqui alcançou quase 3.000 almas. É isso que Deus quer de você. Vá em frente. Busque. Se coloque na presença de Deus. E você vai ver aquilo que Deus tem preparado para ti. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe todos os teus afazeres. E que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém.